mulher que é moradora. Da cidade. Ok, vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um Milênio Espírita, respostas à razão e ao coração. Hoje a gente está recebendo com muito prazer dois integrantes da cultura cinematográfica, do teatro, a Jane Azeredo, do cinema, Clébio Viriato. Ele é o diretor do filme A Lenda do Gato Preto, que neste ano de 2016 acaba de ganhar um prêmio lá em Jakarta, na Indonésia. Foi longe, hein? Seja bem-vindo. Vamos conversar sobre o filme e sobre os assuntos que são atinentes também ao enredo dessa história. Começar por você. Como é que você pensou o filme? Quem teve a ideia? Esse filme é baseado em um fato real, né? Eu sou de Quixadá. Eu passei a minha infância todinha e a minha adolescência em Quixadá. E lá tem uma lenda urbana de uma menina que na década de 70 subia pela parte mais íngreme da Pedra do Cruzeiro, que é uma pedra que tem 90 metros, fica no centro da cidade, e também é inspirada nos ciganos, que eu vi no sertão de Quixadá, nas praças, nas ruas, no comércio de meu pai. Então, essa imagem dessa lenda urbana e a memória dos ciganos que atravessaram o sertão lá de Quixadá, quando eu me torno jovem, eu decido, na década de 80, eu decido transformar esses dois aspectos daquela cidade em um filme chamado, até então, O Gato Preto. Convido o Kennedy Saldanha, né, jornalista, para a gente começar a escrever o roteiro em cima desses dois fatos, né? E daí foram um processo de 2 anos para a gente elaborar o roteiro primeiro tratamento, como a gente chama, de tal forma que eu só vim filmar realmente por conta da mobilização de recurso, enfim, em 2010. Quer dizer que levou todo esse tempo, entre preparação e finalização, você levou o quê? 10 anos? O processo de produção mesmo, quando eu comecei a rodar o primeiro take, foram 7 anos. Né? O número cabalístico 7 foi o tempo necessário para que o filme ficasse pronto. Mas a ideia do filme, o conceito, a pesquisa, começa na década de 90, né? Isso. Então é interessante. A Jane Azeredo, que é uma das mais conhecidas atrizes de teatro em Fortaleza, do movimento cultural, integrante, premiada através de várias encenações, ela faz um personagem, você faz um personagem que tem muito a ver com todo o imbróglio dessa história. Realmente foi, primeiro, agradecer estarmos aqui mais uma vez. A gente está junto há muito tempo, né, não, Nonato? É um bocado de encarnações. Trilhando tantas encarnações. Então foi um presente que o Clébio me deu. A Angelina foi um papel maravilhoso, um papel difícil de fazer, que eu tive muita ajuda do Sidney Souto para trabalhar, porque ela é uma mulher que tem uma boa situação na cidade, mas ela é extremamente preconceituosa. Então, ela provoca uma maldição que é através disso tudo que se desenrola, todo o filme vai se desenrolar em cima desta maldição que ela provocou para ela. A maldição é em cima de uma outra personagem feminina, e é isso? Na verdade, ela atropela o gato da cigana. Ela, então, trata aquilo como se não fosse nada. Não leva em consideração o sentimento, o amor que aquela cigana tem por aquele gato, o que aquele animal representava na vida dela. Isso então, nessa encarnação presente, né? Porque na encarnação passada, essa personagem dela, Angelina, ela era uma bruxa, digamos assim, medieval, que tinha um amante, e ela pediu um amante que pegasse gatos, porque ela acreditava que através do sangue do gato poderia ali estar contido o elixir da eterna juventude, né? É em cima da juventude. Então existem ligações kármicas. Então, esse o fato dela ter atropelado o gato é só o veículo da continuidade do que ela vem trazendo de outras vidas. Né? Onde é que foi filmado?
A gente filmou em Quixadá, porque é onde O a local história da história. acontece, né? Porque essa história é baseada na vida da Fátima, que era uma menina lá de Quixadá, e aproveitamos Maranguape naquela sua beleza arquitetônica, aquele cuidado com as praças. Então, como Quixadá hoje em dia é uma cidade que não preservou, infelizmente, a sua memória arquitetônica, né, a sua beleza, fora a beleza natural, claro. Então, o Quixadá fictício é todo Maranguape, né, com seus casarões, os seus casarios, as suas igrejas seculares, aquela cidade muito bem cuidada. Então, a gente tem um Ceará na tela de uma forma mostrada com muita beleza, com muita plasticidade, né? Fizemos um investimento que deu um substancial artístico ao filme, muito bacana, que foram as tomadas aéreas, né? Tem planos aéreos belíssimos. Eu vi num trailer que vocês vão, logo depois aqui dessa conversa nossa, vão acompanhar o trailer do filme. Eu vi que tem umas imagens que até perguntei se tinham sido feitas por drone. O drone, não. A gente fez com o STEB-C, que é um equipamento, uma bolha que você coloca uma lente. A lente que nós usamos para fazer essas tomadas aéreas, ela tem uma capacidade de zoom de 7 quilômetros. Então, a gente tem umas imagens muito bonitas, que são imagens do padrão do cinema de Hollywood, né? Um filme cearense com essa capacidade. Claro, o filme exigia esse tipo de estética, né? E a gente batalhou. Claro, é um filme feito com orçamento reduzido pela metade do orçamento ideal, né? Mas um filme feito com muita criatividade. Tem um aspecto muito positivo no filme, é que a gente mostra o Nordeste sem um estigma do cangaço, da fome seca. E da miséria. A gente passa longe disso. A gente aborda por plano transcendental, porque o filme, a síntese dele, é um fenômeno paranormal que aos poucos vai mudando o cotidiano de uma família. Aí você vai percebendo como é que esse fenômeno paranormal, essa maldição, se apropria daquela família católica, bem-sucedida, equilibrada. E na medida que a maldição do gato vai se apropriando da filha dela, né? A gente vai ver que aquela família começa a se desequilibrar, porque existe um espírito obsessor no meio deles, né? Provocando todo esse desentendimento. Eu vou conversar com a Jane, que a Jane tem conhecimento também da doutrina espírita. Como é que você viu essa colocação no enredo de ligar eras do passado com eras da atualidade, no caso aqui lá de Quixadá, que faz uma viagem entre essas personalidades da era medieval e a Angelina atual? Na verdade, é uma comprovação daquilo que a gente acredita, né? Uma comprovação de que nós estamos em um planeta, que nós é um planeta de expiação. Então, na medida em que você progride, porque não há regressão, né? Há só progressão. No caso, quando ela traz esta maldição, ela praticava assassinatos não só dos gatos, porque ela enganava uma pessoa. Ela levou o personagem anterior, em outras vidas, ela levou o rapaz à morte, o rapaz foi enforcado, o rapaz não perdoou, tanto que as últimas palavras dele no filme, ele diz que ele volta, que ele então, vai se vingar, o filme antecede também a atualidade e busca uma informação para o público da era do passado. Tem, que inclusive a personagem que faz a anterior a Angelina, do meu personagem, é ela, que maravilha, né? Então, é exatamente isso. O filme, ele tem flashes, né, de passado, que a técnica, o Clébio, claro que ele que explica, mas o fato desta personagem, ela era uma pessoa, apesar de ser católica, ela não consegue aceitar que uma situação, que ela não sabe o que é. Ela tem pesadelos, os sonhos normais, ela tem os sinais, mas ela não entende os sinais. O que acontece? Então, a revolta dela é porque aquela filha está passando por aquilo e ela não entende que aquilo, e a família vai degenerando de uma forma que a família se acaba, né? A família se Clébio, o interessante, ela falou, que maravilha, Jane Azeredo. O elenco, como é que você arregimentou? Bom, eu sou um diretor que gosta de trabalhar muito com o elenco cearense, eu me orgulho muito disso. Esse filme é feito por 97% de técnicos e elenco cearense. Quando a gente começou a construir o filme, eu e o Kenneth Saldanha, na década de 90, alguns dos atores que hoje estão no filme já estavam na nossa cabeça.
porque eu gosto de já ir construindo um roteiro junto com o roteirista, já pensando em determinados atores. Nos tipos, no trabalho de cada um. E aí a gente tinha Emiliano Queiroz, e aí a gente tinha Jane Azeredo, a gente tinha um Sidney Souto, a gente tinha a Dira Paz, que infelizmente não pôde. E aí quem faz o papel da Dira Paz é uma atriz excepcional, Cássia Roberta, da cidade de São Benedito. São Benedito. É o primeiro trabalho dela. O primeiro trabalho dela, né? É uma descoberta sua. Uma descoberta minha, claro. Aí tinha Antonieta Noronha. Então, o filme já foi construído, de certa forma, para quem já foi mesmo os papéis definidos, né? E eu acho muito bom trabalhar com o elenco daqui. Primeiro que a gente se conhece, entende? Eu acho que a gente tem um potencial muito bom. E os meninos têm um time de interpretação muito legal. São atores... Esse elenco do Gato Preto são atores muito profundos, atores de estudo, atores de pesquisa, não são atores de construção fácil, né? De um personagem superficial, não. Eles mergulharam. Por isso que eu digo, um dos grandes pontos altos deste filme é o elenco, que tá no... Porque o filme é uma tragédia. Eu pedi o tom da tragédia ao elenco, né? E eles podiam vir com o maior dramalhão, podiam vir com aquela coisa pesada, carregada, não. Eles vieram numa linha muito sutil, uma linha que o drama, né, exige. E isso eu acho que só um elenco bem preparado, um elenco que é consciente do seu papel de ator, pode dar para um diretor. Estamos conversando hoje no Momento Espírita com o Cléber Viriato, que é diretor da Lenda do Gato Preto, a Jane Azeredo. Eles estão, nesse momento, agora em 2016, sendo aplaudidos, não só pelo público que vai conhecer o filme, mas também por um reconhecimento internacional. Como é que o filme chegou à Indonésia, Jacarta? De repente estourou lá, vocês recebem longe, que a gente nem tem notícias de cinema indonésio, mas de repente vocês chegaram lá e ganharam um prêmio. Então, uma forma que eu e junto com a minha equipe, nós tentamos fazer a promoção e distribuição do filme foi participando dos festivais. Aonde tinha um festival, festival do Brasil, no exterior, que tinha um perfil do filme, a gente mandou, né? E, para nossa surpresa, nós ganhamos esse prêmio internacional, que é uma espécie de Oscar, né? Nós ganhamos o troféu ouro desse evento internacional dos direitos humanos. Para você ter uma ideia, o ano passado, quem recebeu esse troféu foi o Leonardo DiCaprio, o Jimmy Carter. Então, esse troféu é muito importante porque, como eles mesmos dizem, o filme está contribuindo para a construção de um mundo melhor. Então, há uma mensagem positiva também, apesar de trágico, mas, afinal de contas, a Lenda do Gato Preto deixa uma mensagem para o público onde a preservação da dignidade humana é tudo. Com certeza. E também reforçando todos os nossos laços espirituais, né? Vem reforçando tudo isso da reencarnação, essa importância da reencarnação. Do perdão. Do perdão, principalmente, né? Então, nós estamos, dentro do filme, a gente trabalha muito isso. Trabalha porque traz essa mensagem toda. É uma modificação, tanto que o prêmio, né, está dentro, está baseado nisso aí. É uma mudança. Então, se a pessoa realmente for se ater aos detalhes, não é só um filme, assim. Ele tem uma profundidade, ele tem uma doutrinação, embora ele não seja intrinsecamente espírita, não, o filme não foi feito não nessa intenção. Não é um filme espírita, nem vai discutir religião. Absolutamente. Ele tem códigos muito ligados à doutrina espírita, à doutrina humanitária. É muito clara essa simbologia ao perdão no final, porque os personagens principais, eles transcendem e depois eles voltam e perdoam, que é uma das cenas mais belas do filme, é o perdão. A filha que sofre toda a consequência dos maus atos da mãe, em diversas encarnações, ela morre e no final volta para perdoar a mãe. E esse símbolo do perdão é um sentimento universal, né? E é uma máxima que a humanidade hoje busca. Pode ser uma utopia, mas é um traço da humanidade, esse desejo do perdão, né? Teve um colega seu, diretor de cinema, que mora nos Estados Unidos, mas é cearense, nesse momento me falha o nome dele, ele fez um filme sobre São Sebastião. Não sei quem é, José de Araújo. José de Araújo, Demais. isso. Durante a realização do filme, houve fatos assim que chamavam a atenção dos atores, dos artistas. Durante a Lenda do Gato Preto,
alguma assombração? Não, Alguma assombração? Não, assombração não, muito pelo contrário. Como esse filme é baseado no fato real de uma pessoa que realmente existiu e era possuída por uma força, né, e teve uma vida muito trágica, e isso já está com algumas décadas, né, eu acredito que essa menina hoje é um espírito muito evoluído, e nós tivemos uma força espiritual mais aglutinadora, uma força espiritual positiva, conduzindo todos esses processos do filme, nos livrando de acidentes. Uhum. Teve uma cena que o ator vinha de moto, o cara ia direto bater num poste. O cara ia ficar arrebentado, mas na hora H a moto desvia. No açude do Cedro, eles andam de moto também na parede, ali teve um momento que a moto ia para o lado do açude e uma força divina pega e conduz. O set de gravação, e a gente trabalhava exaustivamente, era para ser um set tenso, era uma harmonia, era uma alegria. Então, eu acho que esse filme teve, eu digo sempre, esse filme tem uma condução de um ente espiritual, das entidades espirituais muito forte. Jane, você acredita que há a possibilidade, por exemplo, de um grupo trabalhar e quando em uníssono tem um pensamento de uma corrente positiva, isso fortalece? Com certeza. Os nossos mentores estão presentes. Eles querem que aconteça aquilo da melhor forma, levando uma mensagem importante de mudança de comportamento, né? De evolução. E eu tenho certeza que acontece isso. Então, agora, vou te dizer uma coisa. Diz. A única coisa, assombração que tinha nesse filme é o diretor aí. Porque ele não é docinho assim dirigindo, não, viu? Isso dirigindo é brabo. Exigente, menino, né? tu nem imagina. Então, a única Mas assombração é marca de diretores Tu bons. tá pensando diz- que ele é assim, docinho, bonzinho desse jeito. Mas pelo que eu leio de histórias de bastidores de cinema, os grandes diretores são exigentes. Né? Muitas vezes eles chegam a ficar com raiva, intrigado depois com os atores. Me lembro de Marlon Brando, aqui na biografia dele, que ele não queria trabalhar, ficava louco para terminar um filme, que não queria mais falar com o diretor, e era preciso que o agente dele aqui conversasse com o diretor. Mas ninguém chega a esse ponto, não. Você não chegou a esse ponto, não. É um não. momento de tensão muito forte, a gente tem que ter um domínio. Imagina você conduzir uma equipe de 95 profissionais, são pensamentos diferentes, porque quando você chega num set de filmagem, no processo de produção, cada pessoa que lê um roteiro tem um conceito diferente, que é diferente, com certeza, daquela imagem que eu criei na minha cabeça a princípio. E o que tem que prevalecer, sem ser um diretor ditador, ou sendo um diretor ditador, é a ideia do diretor. O filme que vocês vão ver na tela de cinema É o seu filme. o filme, não é o filme do diretor de fotografia, não é o filme dos meus atores, não. Claro que eu sou um maestro, então eu tenho uma partitura e quero que aquela equipe entre nesse embalo. Houve algum momento em que você pensou numa cena assim e de repente alterou completamente do que estava programado no enredo e você disse, não, vamos fazer assim não? Não, eu sou um diretor que elaboro muitas coisas antes e quando eu vou eu tenho muita determinação, isso meu elenco não pode se queixar, eu não sou um diretor prolixo que faz uma cena 50 vezes, 20 vezes, não. É bem objetivo. Me deu aquilo dali porque eu compreendo que o set de filmagem é apenas um momento. Se eu captei naquele momento uma boa interpretação, o áudio estava bom, a fotografia estava boa, quando eu chego num negócio chamado montagem, ali eu faço a minha parte final, né? Mas eu saí do set com uma preciosidade na mão, isso não resta dúvida, de som, de interpretação, de equipe de arte. Onde é que foi finalizado o filme? E tem uma pergunta aqui da produção, os recursos, onde é que vocês obtiveram recursos financeiros? Os recursos financeiros, o que possibilitou a realização desse filme foi um prêmio que eu ganhei, aí com esse prêmio inicial, que não chegava nem a 25% do orçamento total, eu fiz os ciganos, e a partir daí eu comecei a inscrever o filme em lei de incentivo, aí vem aquela via crucis que todo mundo conhece. Mas os recursos do governo foram os mais substanciais para que o filme pudesse acontecer, e graças a Deus está aí o retorno, quando você traz para o seu estado um prêmio desse internacional, eu acho que valeu a pena o investimento público, né? O projeto é concluído, então, e um prêmio desse que é ligado aos direitos humanos, então, está de parabéns o estado do Ceará, está de parabéns as empresas que, através do incentivo fiscal, colaboraram com o filme, enfim, está de parabéns o cinema cearense. Jane,
que é melhor, fazer cinema, teatro? Você fez rádio também? Fiz rádio Fez, eu me também, lembro que você fez com rádio, João né? Ramos, fiz, Isso. com a Laura, fizemos sim, fizemos também. A gente Que é fez melhor? tudo isso. Vai dizer que é o teatro. Certamente. Ela tem um perfil de atriz teatral. Teatro é mágico. É mágica, Porque né? você está em contato direto com o público. Agora, o cinema é maravilhoso. Estar na frente da câmera, com essas possibilidades. Teatro é de imediato. Como a gente fez televisão ao vivo, né? Você não permite errar. Você Exato. tem que fazer. E o cinema não. Você vai, você volta, você elabora. Ah, não tive bem, posso fazer melhor. Eu acho que o teatro é mágico. Agora, o cinema, não me pergunta, porque eu tenho uma paixão por tudo. A minha paixão é estar trabalhando. Interessante que algumas atrizes, quando trabalham, quando constroem o personagem, muitas vezes admitem, quando termina ou uma novela ou uma peça de teatro, principalmente cinema, elas dizem que é difícil largar o personagem. Já aconteceu com você de um personagem conviver, mesmo depois de trabalhar no teatro ou no cinema? Eles têm uma vida própria, né? O personagem tem. Ele está ali, numa gavetinha, guardado. Quando eu quero lembrar, eu vou lá, puxo, tiro esse personagem. É difícil, é como se você não aceita a morte daquele personagem. Você acha que a qualquer momento ele pode voltar, num outro momento. Você convive, então, com mortos, que você guarda numa gaveta. Exatamente. Não propriamente mortos. Eu botei aspas aqui, pessoal, 10 aspas. Não seria propriamente mortos. Eles estão em estado letárgico. Ah. A qualquer momento que eu quiser, eles podem, como é o caso do espetáculo de agora, que eu vou voltar, que ele passou 5 anos entalentado e agora está Fala um voltando, pouco mais né? sobre esse espetáculo. Nós vamos participar do primeiro festival de teatro, de monólogos de Fortaleza. Espero ser classificada, ainda não saiu o resultado final. E eu vou voltar com esse espetáculo, com uma roupagem diferente, que eu fui agraciada com o prêmio pela Secult, que foi a história da minha vida, né? Você já tem quanto tempo de teatro, de vida artística? No Ceará, este ano, 55 anos. Pelo né? sotaque, você já deu para identificar que ela não é cearense, que ela não é paulista, que ela não é do Rio Grande do Sul. Misturado, né? Ela é tudo isso, mas ela é gaúcha. Eu sou gaúcha. É gaúcha, olha, e ela tem isso no sotaque, que a gente, quando encontra, diz que coisa boa encontrar alguém que se diz de onde é, falando com a gente sem precisar. Isso é muito bom, isso é marca, isso é de cultura. Cheguei aqui em 60, quando começamos na televisão, né? Naquela época maravilhosa, os anos de ouro da televisão. Então, Nota, é isso. Agora, a gente sempre lamenta esse personagem não estar vivendo, o que é diferente do cinema. Esse personagem está lá, eu posso vê-lo a qualquer momento, o que não acontece no teatro, né? Então, o meu personagem do teatro, ele está em estado letárgico. Agora, o do cinema, ele está atuando. Como é que foi que você descobriu e chegou até a doutrina espírita? Pela dor? Pela dor. A dor sempre que leva a gente a procurar alguma coisa a mais, né? Na minha adolescência, eu frequentei terreiros de Umbanda, adolescente sempre vai, né? Em busca de descobertas. Em busca de descobertas. Mas realmente a doutrina espírita foi, quando eu abracei essa doutrina, que você descobre o porquê. Que é a única religião que te dá respostas, né? Que não tem dogmas, que não tem proibições, que não tem pecado, que pecado não existe. É uma doutrina que te dá uma religião, não é doutrina, né? Que te dá uma liberdade de atuação, o livre-arbítrio. Você, então, decide o que você quer fazer, como fazer e por que fazer. Convive-se melhor tendo essa consciência que a doutrina nos dá, né? Com certeza, porque ele te dá uma consciência de por que você está aqui. O que você está fazendo nesse planetinha tão pequenininho que a gente acha que é o centro do mundo, mas é uma poeirinha nesse cosmo todo. Uma poeira. Né? Com todos esses mundos que tem aí por aí afora. E nos dá a consciência da nossa pequenez e de tudo que nós podemos ser e que somos, né? Depois de Indonésia, depois de Jacarta, depois com o prêmio de Direitos Humanos nas mãos,
Qual é o próximo trabalho? Bom, eu estou junto com o Caio Kinderé, que também é um dos roteiristas da Lenda do Gato Preto. A gente está elaborando um roteiro. O roteiro já está elaborado sobre um fato de abdução que aconteceu em Quixadá. Né? Então, o filme Ligado é baseado... também à coisa paranormal. De certa forma, porque a gente quer centralizar esse fato que aconteceu em Quixadá. Houve realmente um homem lá que foi abduzido, um comerciante, foi abduzido, houve regressão, houve regressão. Esse é um fato internacionalmente conhecido. E eu acho que interessante, nunca ninguém pensou em fazer um filme sobre essa história verídica. Me dizem assim, só quer fazer filme em Quixadá, sobre Quixadá, e precisa ir mais para outro lugar. Lá tem, na década de 70, uma garota que subia, tinha um fenômeno paranormal que a levava ao topo de uma pedra de 90 metros, sem ajuda de nada. Um comerciante bem considerado na cidade, bem envolvido no convívio social, é abduzido e tem a sua vida virada de ponta cabeça. E tem outras coisas lá de Quixadá, outros acontecimentos. Tem o cenário mais cinematográfico do mundo. Olha, Isso não foi dito por mim, não. Nem por mim. Foi por um diretor de cinema, entrevistando no tempo jornal O Povo. Meu Deus do céu, a memória ficou na gaveta, então está em letargo também, a minha memória. Mas ele chegou e disse, o que é que traz você ao Ceará? Para conhecer a cidade de cenário mais cinematográfico do mundo, que é Quixadá. Estava sendo rodado o filme do Oroz, do Renato Aragão. Precisa ver agora o que a Lenda do Gato Preto traz. Belíssimo, não dá para acreditar que aquilo seja num Ceará, que diz que é seco, que não tem água, e que só tem cangaço, que só tem gado morrendo, que só tem gente com sede, comprando água em jumento. É completamente diferente. Você precisa assistir. Assista o filme para você ver que coisa maravilhosa. Pois a gente vai ter a oportunidade agora de ver o trailer e que a partir disso você possa ir ao cinema mais próximo, onde tiver a Lenda do Gato Preto sendo exibido. Ô, Maria. Tô aqui, mãezinha. O senhor me chamou. A senhora não devia ter ficado rezando até tão tarde. Eu tô aqui com essa medalha. Que ela é a padroeira Santa Sara. É a padroeira dos ciganos. E ela quem vai levar os caminhos cruzados. Significa muito para mim voltar ao lugar onde nasci. Caso o teu discurso não se deve mexer com o que está quieto. Não digo não, eu honro meu povo. Aqui não há nada para se danar. Não se mete com essa gente. O senhor ouviu falar de uma tal menina que sobe na pedra? Ah, menina gata. Essa casa não é mais a mesma. O que está acontecendo com a nossa família, Fernando? Algumas coisas já estão escritas lá em cima. Eu fico toda arrepiada quando ela diz que sente a presença do gato. É como uma coisa que vem de fora. Você chegou cedo. A bilheteria nem abriu. Linda Rosa. Uma esperança?
vergonha de bicho! Saiam daqui, você me